poder da tua palavra. A ti eu peço, a ti eu agradeço, no nome de Jesus. De pé como estamos. Queridos irmãos, recebam todos a paz do Senhor. Podemos assentar, Deus abençoe. A leitura que já nos é convencional a cada culto de ceia, 1 Coríntios 11. Vamos a esta leitura? 1 Coríntios 11. Acharam? 1 Coríntios 11, eu lerei versos 23, 24 e 25. Palavra breve para nossa reflexão. Diz-nos assim a santa palavra: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. Tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que comerdes em memória de mim. Amém. Paulo é o escritor dessa epístola. E quando temos o capítulo de número 11, capítulo de número 12, capítulo de número 13 e o capítulo de número 14 desta mesma epístola, nós temos dentro destes 4 capítulos aquilo que é o chamado de um culto organizacional. Aquilo que é um culto em sua liturgia, e Paulo vai falar de como deve acontecer. O desfecho do capítulo 14, o último verso, muitíssimo conhecido nosso, é: façam tudo com ordem e decência. Um culto que não tem ordem, não tem decência, se chama de qualquer coisa, menos de culto. Principalmente falando daquilo que é o ensino paulino para não apenas a igreja de Corinto, mas para todo o Novo Testamento, ou seja, para todas as igrejas. E quando ele começa no capítulo 11, ele vai falar a respeito de como as mulheres em Corinto especificamente deveriam se portar, e depois ele vai falar da dissensão do que acontecia na celebração da ceia, que era uma cerimônia como é para nós também hoje. Mas quando chega aqui no verso de número 23, onde temos este costume de ler, e aqui eu quero começar a refletir com os irmãos bem breve, é a afirmação de Paulo, quando ele diz: porque eu recebi do Senhor. É claro, é objetivo. Paulo não titubeia quando ele vai falar de quem ele recebeu aquilo que ele vai ensinar. Mas é interessante que parece ser simples a objetividade de Paulo, mas na verdade é algo que está implícito dentro deste porque eu recebi do Senhor. E o que é que está implícito? É que Paulo não apenas está afirmando que recebeu do Senhor, e portanto não recebeu de homens, mas ele também está afirmando de forma implícita que ele não recebeu do farisaísmo, que ele não recebeu do judaísmo, que ele não recebeu da lei mosaica. Paulo não recebeu do sinédrio.
Paulo não recebeu da academia. Então, ou seja, não é que Paulo apenas está dizendo, eu não recebi de homens. Mas Paulo está dizendo, não foi Gamaliel quem me ensinou o que eu vou ensinar para vocês. Não foi o Sinédrio que me ensinou o que eu vou ensinar para vocês. Não foi a lei dada por Deus a Moisés que eu aprendi e vou passar para vocês. O que eu vou passar para vocês, eu recebi de ninguém menos e de ninguém mais, senão do próprio Senhor. Parece pouco, mas isso aqui, irmãos, muda qualquer coisa. Porque quem recebe do Senhor pode ficar tranquilo. Ele não recebeu apenas de um agente, ele recebeu da fonte. Ele não recebeu apenas de um provedor, mas ele recebeu da própria provisão. Ele não recebeu apenas de um mensageiro, mas ele recebeu do dono da mensagem. E Paulo é cabalmente específico, incisivo, coeso e específico, seguro ao dizer, o que eu vou passar para vocês, eu recebi do Senhor. Olha que coisa maravilhosa. E outra coisa que temos aqui é que quando Paulo, que está dizendo que tem recebido do Senhor, lembremos-nos, Paulo não é um discípulo de Jesus, não dos 12 que fora comissionado, chamado e vocacionado. Não, Paulo sequer, irmãos, ainda que ele é contemporâneo de Jesus, mas pelo que lemos de Paulo dizer, pelo que lemos de Jesus dizendo, eles nunca se encontraram nos corredores de Jerusalém. E não é porque Jesus não quis no sentido de não poder encontrar. É que como para tudo há um tempo, e Jesus deixou o Paulo livremente dentro do farisaísmo, é como se Jesus estivesse dizendo, eu vou chamar 12. E eu vou chamar um especificamente, mas depois da minha morte, ressurreição e ascensão. No dia que ele estiver se achando para ir prender aqueles que é chamado de igreja, de meu povo, eu vou jogar assim um farol bem alto, um sol bem forte nele. Ele vai cair cego e vai clamar, quem és, Senhor? E eu vou dizer, eu sou aquele que você está perseguindo. Jesus não encontra Paulo propositalmente enquanto está palmilhando essa terra. Ele tem um específico dia para chamar Paulo. E quando eu falo disto, é porque os discípulos de Jesus aprendem com Jesus e participam do cerimonial da Páscoa, que é anual, com Jesus. E quando Jesus participa da sua quarta e última Páscoa, depois de ter iniciado o seu ministério, ele o faz com os discípulos, e agora na Páscoa ele vai instituir aquilo que ele diz, esta é a minha ceia. Agora não mais Páscoa, mas agora ceia. Agora não mais rito judaico, que Páscoa significa passar por cima, e esse passar por cima com um tom de absolvição, que começou lá no Egito, quando vocês saem de lá, a primeira Páscoa, mas aqui eu vou chancelar, vou expirar, no sentido de que agora vocês não são mais judaizantes, mas agora vocês são convidados a serem igreja, e a igreja não pratica o judaísmo, mas agora vocês irão praticar a minha ceia. E aí é quando Jesus vai dar graça pelo pão, e ele vai instituir, conforme lemos aqui, mas antes disso, ainda dentro do verso de número 23, depois que Paulo afirma que ele recebeu do Senhor o que ele está ensinando, ele vai dizer que Jesus, na noite em que foi traído. Irmãos, isso aqui é muito interessante. Porque Paulo não é contabilizado com os 12 discípulos, escutem-me.
Dentro dos que nós temos, dos 4 evangelistas que escreveram aqui, Mateus, Marcos, Lucas e João, apenas Mateus e João foram discípulos. Marcos e Lucas não o foram. Ou seja, Mateus e João estão nesta última Páscoa de Jesus e na instituição da ceia. Ou seja, Paulo poderia ter aprendido alguma coisa e descorrido alguma coisa pela narrativa tanto de Mateus quanto de João. Mas ele disse: eu recebi do Senhor, que o Senhor me contou, escute isso aqui, irmãos, me contou, que na noite em que ele foi traído, Mateus e João e os outros 10 saíram de suas casas para virem a uma celebração, a Páscoa. Jesus veio não para a celebração, mas para ser traído. Alguém está vindo a uma festa, Jesus está indo para uma traição. Se Paulo estivesse narrando pela ótica joanina ou de Mateus, ele diria: ele, Jesus, saiu para ir para a Páscoa conosco e lá ele estabeleceu a sua ceia. Mas como quem contou para Paulo foi Jesus o ocorrido, a veracidade do texto é mais evidente, irmãos, do que qualquer outro contando. Porque os discípulos têm um prisma, mas Jesus tem outro. O que vocês estão fazendo? Nós estamos indo para uma celebração. E Jesus? Eu estou indo para uma traição. Tem gente que está celebrando e tem gente que está indo para ser traído. Olha que coisa interessante. 2 óticas, 2 modos de contar. Aí você diz: então, peraí, pastor, é Paulo que está dizendo que recebeu do Senhor? Sim. E quando é que ele recebeu do Senhor? Paulo, quando se converte, a Bíblia diz, e ele mesmo falando aos Gálatas, que ele fica 13 anos no deserto da Arábia. E lá ele vai aprender do Senhor e com o Senhor. Durante esse tempo, quando ele escreve 2 Coríntios, no capítulo de número 12, Paulo mesmo narra uma história dizendo: eu conheço um homem que há 14 anos, e aí ele vai falar lá do começo da sua conversão. Se no corpo eu não sei, se fora do corpo eu não sei, Deus o sabe. Ele foi até o 3º céu. Se no corpo eu não sei, se fora eu não sei, Deus o sabe. Mas lá ele ouviu coisas inefáveis, incontáveis, inenarráveis. É como se Paulo estivesse dizendo assim: eu falo hebraico, eu falo o grego, eu falo o latim, eu falo o aramaico, mas isso tudo é pobre perto do que eu ouvi lá. E eu não consigo descrever, porque a linguagem é paupérrima. E em uma dessas sessões ele me disse: ô Paulo, deixa eu te contar um negócio. E basicamente ele dizendo assim: teça a pena no pergaminho, escreve aí, porque o que eu vou te dar, você vai contar que na noite em que eu fui traído. Aleluia. Irmão, tem outro peso Jesus contando. Tem outro peso Jesus te revelando. Tem outro peso você na madrugada e Jesus te dizendo o que você não está ouvindo no altar, o que você não está ouvindo de alguém falando aqui, do que é alguém dizendo assim, diz o Senhor. É o próprio Deus te acalentando, te falando, você ouvindo, sem nenhuma interrupção, sem nenhuma fonte de som estranho. É Deus te falar, te dar uma estratégia e você dizer: quem me falou foi Deus, e eu não vou recuar, porque eu sei que o meu Redentor vive,
Eu ouvi a voz dele porque eu recebi do Senhor. Aleluia. Irmão, deixa eu te falar um negócio. A fonte não secou. Diz um certo pastor que pior do que um púlpito vazio é um vazio no púlpito. Mas mesmo que o púlpito esteja vazio ou tenha um vazio no púlpito, se você ainda crê na palavra do Senhor, você mesmo pode abrir e o Senhor falar com você. Você pode ir para a madrugada, à tarde, amanhã ou à noite e dobrar os joelhos. E lágrima de crente tem pés e corre, e tem asas e voa, e ela vai sendo coletada com salvas de ouro, e o Senhor levando, aleluia, aleluia, e intercedendo, e sendo o advogado que é, Ele vai te trazer resposta, porque Ele é poderoso para isso fazer, e você vai receber do Senhor. Você tem fé para receber essa palavra em nome de Jesus, que Ele é poderoso para te fazer entender aquilo que o homem não pode fazer, aquilo que o homem não pode compreender. Deixa eu te falar um negócio, irmãos, o nosso Deus ainda fala de uma forma que você não vai ficar confuso. Se você entrou essa noite aqui de repente tão desnorteado, estonteado, sem rumo, eu creio no poder da palavra, mas deixa eu te falar, se ainda não for o suficiente, porque tem dia que a gente entra, a gente quer, e a gente sai, e não sai pleno. Eu sei que tem dia que a gente não sai. Deixa eu te falar um negócio. Procure um momento a sós. Senta com Deus e diz: Deus, vem cá. Eu preciso receber do Senhor. Aleluia, fala-me ao coração. A nação de Israel, quando Deus usa Oséias, ele disse assim: portanto eu a atrairei e a levarei ao deserto e lhe falarei ao coração. O Senhor ainda é poderoso para atrair, para te levar a alguns lugares e te falar ao coração. Não importa o espaço geográfico, Ele é poderoso para te falar. E a minha palavra hoje para você, você precisa de receber, não de terceiros, não de outra pessoa. Você precisa de receber do Senhor. Você precisa de dizer: o Senhor falou comigo. Você precisa de dizer, talvez como a esposa de Manoá: Manoá, veio o anjo do próprio Deus aqui e falou comigo. Talvez como Zacarias, quando está oficiando no templo, o Senhor disse: Zacarias, eu vou falar com você. Ele sai dali duvidando e sai mudo. Mas ele ouviu e guardou, tanto que ele escreve numa tabuazinha. Qual que será o nome do menino? João Batista. Quem te falou isso? O Senhor me revelou o nome está dado, não foi outra pessoa, não é livro, não é achismo, é Deus falando ao seu coração. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, na noite que foi traído. Irmão, meu tempo já deu. Mas falando da traição, não da traição, porque não dá tempo de falar da traição, mas Paulo escreve essa primeira carta aos Coríntios no ano aproximado 55 da era cristã. Os 4 evangelistas muito provavelmente escreveram depois disso. O que acontece é que Paulo narra o episódio da ceia, antes mesmo de Mateus e de João falar a respeito da ceia. E Paulo está escrevendo, eu tenho uma versão aqui fidedigna. E qual que é? É alguém vindo para a festa e ele indo para ser traído. O peso da palavra de Jesus é muito poderosa. E ele está dizendo, eu recebi do Senhor, então não há dúvida no que eu estou falando. Houve traição? Houve. Pedro está dizendo, Senhor, fique tranquilo, ninguém vai poder ir até o Senhor para prendê-lo, sem que nós não tomemos a frente
e vai ficar tudo bem. O que Jesus disse para eles? Fica tranquilo. Essa noite ainda vocês hão de me trair. Senhor, jamais faremos isso. Fica tranquilo, não é só um não. Nem 2 e nem 10. Fique tranquilo. Vocês todos, esta noite, me trairão. É Jesus que sabe o que está dizendo. Ele dá graça. E ele vai falar, literalmente, conforme está no verso de número 25. Depois dele ter dado graças pelo pão, a eucaristia, o ter abençoado, agradecido, ele vai literalmente dar para os discípulos, dizendo, esse é o meu corpo. E por último, no verso de número 25, ele vai dizer assim, este é o cálice, que é o novo testamento no meu sangue. Queridos, eu gostaria de falar da aliança que Deus criou com Adão e não deu certo. A aliança que Deus fez com Noé, mas não deu certo. A aliança que Deus fez com Abraão, mas também não deu certo. A aliança que Deus fez com Moisés, mas também não deu certo. Ele fez uma com Davi, mas também não foi muito boa. Mas por causa do Senhor? Não. É porque Adão falhou. Concerto, testamento, aliança, pacto, são palavras sinônimas. E quando o Senhor falou para Adão, olha, eu faço uma aliança com você. Só não toque, não coma naquela árvore da ciência do bem e do mal. Vai dar tudo certo. Só que o homem falha. Com Noé, não tem jeito. A degradação na terra. Tem que vir um dilúvio. Literalmente, os homens falham. Com Abraão, recebeu a maior promessa de que através da sua descendência, Deus abençoaria. Mas só que, irmãos, não deu certo. Com Moisés veio a lei do próprio Deus, mas Israel também fracassou. Davi, sendo o exemplo de rei que deveria ser, mas quando nós olhamos para o Reino Unido, Saul, Davi, Salomão, todos eles, querendo ou não, falham. Divide-se o reino, reino do norte, com Jeroboão I até Oséias, são 20 reis, todos maus, 19 reis, todos maus. Reino do sul, Roboão até Zedequias, são 20 reis, 8 que são mais ou menos, e 12 maus. Tanto que quando Jesus está nessa terra, ele vai ensinar uma oração, e qual que é a oração que ele ensina? A do Pai Nosso. E quando que ele vai ensinar, ele vai dizer o quê? Orem assim, Pai Nosso, que estás no céu, santificado seja o teu reino, seu nome, venha o teu reino. Por que Jesus ensina eles a orar, venha o teu reino? Porque o reino da terra de nenhum desses reis deu certo. Então orem, venha o teu, tem que vir o reino do Senhor. Este é o sangue da nova aliança. No meu, então, já que não dá para fazer aliança com vocês, vai ser comigo mesmo. Que agora eu quero ver se vai dar errado. Eu vou morrer. O sangue é meu. A oferta sou eu. Eu sou o altar. Eu morro, eu ressuscito, eu levo a oferta ao Pai, Ele recebe, está consumado, está paga a dívida, e agora o sangue da nova aliança é um novo testamento, é um novo pacto, é um novo concerto. Irmão, nenhum de nós entrou aqui tendo de dar alguma coisa, de oferecer alguma coisa. Até para nós nos auto-oferecermos, daria algum problema. Mas o Senhor diz, fica tranquilo, o culto já está preparado. Eu sou a oferta, eu sou o altar, eu sou o ofertante, eu tenho a aliança, eu tenho um sangue que é irrevogável.
porque eu sou perfeito. Agora deixa eu te falar, o véu do templo se rasga, não para ele sair, mas para nós entrarmos. E sabe qual que é o convite dele hoje? A minha mesa está posta. Só quem é pecador pode participar. Se você não é, não participa não. Se você não é, não participa. Porque se vocês façam isso, mas vejam, aleluia, façam uma análise introspecto. Viu que é pecador? Viu? Então pronto, é você mesmo, vem para cá. Se você tiver pecado, se você entendeu que é o sangue de Jesus, você é convidado a participar do sangue da nova aliança. O que é escândalo para judeu, o que é um problema para gentil, mas para quem é igreja e entendeu que Jesus já deu a sua vida e já pagou o preço, irmão, deixa eu te falar um negócio, já está consumado, o pacto foi feito, foi no sangue de Jesus, não é sangue de bode, não é sangue de touro, não é sangue de boi, não é sangue de vaca, não é sangue de ovelha, não é sangue de qualquer, é sangue de Jesus, é sangue inocente, é sangue do próprio Deus, é sangue de quem é perfeito, é sangue de quem, irmãos, está ainda espiando, porque é poderoso e não perdeu a validade e nem perderá. Se Ele não arrebatar-nos e ainda houver mais gerações, centenas e centenas de anos, todos os que nascerem, o sangue dele ainda estará valendo, sabe por quê? Porque é o sangue perfeito. Queridos, estão convidados todos à ceia do Senhor. E que o Senhor nos dê uma boa ceia em nome de Jesus. Vinde, faça festa. Você não é digno, assim como eu, e não há nenhum aqui digno. A casa da recuperação, a Assembleia de Deus está aberta. Eis, mas o nome está escrito no livro da vida, no livro da vida, no livro da vida, no livro da vida. É o sangue de Jesus quem já pagou, é o sangue de Jesus quem já te deu, literalmente a ousadia de entrar nessa festa. Está tudo pago, não tem fatura nenhuma. É só vir, participa. Que Jesus nos abençoe. O sangue da nova aliança está aqui. Quantos podem glorificar a Deus por esta palavra? O preço já foi pago. Pastor Genivaldo, na ministração da ceia do Senhor. Meus queridos, quero cumprimentá-los com a paz do Senhor Jesus. Verdadeiramente Jesus está conosco. Eu antes do pastor falar comigo, pastor Marcos Lopes, esse texto ardeu ao meu coração, e é um testemunho meu, quando o Senhor disse que seria o texto da Santa Ceia, o meu coração ardeu, porque quando eu abri a Bíblia, o Senhor disse ao meu coração, porque eu recebi do Senhor, não foi dito pelos apóstolos, não foi dito por ninguém, e Paulo teve o privilégio de ouvir do próprio Senhor sobre a ceia, e nesta noite nós iremos assentar nesta mesa, oh glória a Jesus, aleluia, como o nosso próprio pastor disse, a 10ª Santa Ceia do ano de 2025, aleluia, como Ele nos chamou a assentar. Então esta noite, sinta-se privilegiado também de assentar à mesa e participar do corpo e do sangue de Jesus Cristo. Então você pode adorar, você pode honrar ao Senhor com as suas palavras, você pode abrir o teu coração nessa noite e sentir que o próprio Jesus está conosco, dizendo: até aqui vocês estão na terra participando, mas logo logo vocês estarão comigo, assentado à mesa, ceando comigo. Isso nós estamos falando do arrebatamento da igreja, e logo logo nós estaremos com o Senhor. Glória a Deus. Eu quero chamar aqui pastor o que eu falei mesmo, irmão? Glória a Deus, para fazer a leitura oficial. Pastor Antônio, ele vai fazer a leitura oficial da Santa Ceia, e logo após nós já estaremos fazendo o trabalho da Santa Ceia. Eu quero pedir aos nossos irmãos para que nós venhamos lavar as nossas mãos para fazer a ministração da Santa Ceia.
Pai, Senhor, irmãos, vamos ler a palavra de Deus em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23 a seguir. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graça, o partiu e disse: tomai e comei, isso é o meu corpo que é partido por vós, fazei isso em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: esse cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes esse cálice, anunciai a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer esse pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma desse pão e beba desse cálice. Amém. Meus queridos, quero convidá-los a ficar de pé. Eu quero chamar o pastor Rafael, que ele vai fazer a oração pelo pão. Glória a Deus. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Oremos, soberano Deus e nosso Pai que está nos céus. No nome de Jesus, o teu Filho, Senhor, aqui está, Senhor, este pão que representa o teu corpo. Senhor, nós consagramos, Senhor, ó Pai que está no céu, todos aqueles que nesta noite participaram, Senhor, deste pão. Ó Senhor, que sirva para a sua fortaleza espiritual. Pai querido, no nome de Jesus, nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Podeis assentar, meus irmãos. Eu quero só lembrar aos meus queridos que nessa noite só podem participar da ceia do Senhor aqueles que estão em comunhão. Muito obrigado. Aqueles que estão em comunhão, aqueles que já sabem do processo da igreja. Aleluias. E com certeza, aleluia, seremos abençoados pelo Rei. Cristo já nos preparou um manjar que nos... E agora nos convida a cear com celestial maná que de graça Deus te dá. Vem faminto tua alma saciar. Vem cear, o Mestre chama, vem cear. Mesmo longe tu te podes saciar. Nos mesmo te levou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus discípulos a voltar, sem os peixes apanhar, mas Jesus os manda outra vez partir. 301. Ao tornar a praia, então, vem no fogo este pão, e Jesus que os convida a Glória a Deus, aleluia. Glória ao Senhor. Pode colocar a letra aí, por favor. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Da vida ao pão que nos dá.
descer, e a noiva receber seu lugar ao lado do Senhor Jesus. Quem a fome suportou e a sede já passou, lá no céu irá cear e Glória a Deus. Aleluia, aleluia. Na galeria todos participaram, meus irmãos. Melhor, todos pegaram o pão. Aqui do meu lado direito, os irmãos ainda estão servindo. Do lado esquerdo, os diáconos estão sendo servidos. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, glórias a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Jesus. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Todos pegaram o pão. Glória a Jesus. E tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isso é meu corpo que é partido por vós. Fazei isso todas as vezes em memória de mim. Podeis participar. Aleluia, glórias a Deus, aleluia. Amandaracaia, subidaramando e arabás. Aleluia. Glórias ao nome do Senhor para todos sempre. Glória a Deus, glória a Deus. Pastor Vandré, tem que orar, por favor, pelo cálice. Fiquemos de pé, meus irmãos. Oh, glória. Esse intervalo entre um outro, glória a Jesus, é para nós estarmos adorando o nome do Senhor. Então você tem a liberdade de dar um glória a Deus, um aleluia. Glória a Deus. Salve, amada igreja, com a paz do Senhor. Oremos pelo cálice. Querido e eterno Deus e Pai amado, na Tua presença estamos aqui nesta noite, meu Pai, para mais esse conclave, Senhor, diante da Tua presença, Senhor. Meu Deus, meu Pai, que este cálice agora em nossas mãos, Senhor amado, seja um memorial perpétuo diante de Ti, Senhor, até o dia da Tua vinda, Senhor amado. Meu Deus, que ao tomar esse cálice, Senhor, se há alguém enfermo, meu Pai, que seja curado. Se há alguém triste de alma, Senhor amado, Senhor, que seja, Senhor, confortado, Pai amado. Pai eterno, Senhor, em memória de Ti nós Te agradecemos, em nome de Jesus. Glória a Deus. Eu queria chamar aqui a Júlia, filha do pastor Gilmário, por favor, para adorar o nome do Senhor Jesus.
Glória a Deus, de mãos com a paz do Senhor Jesus, amém? Abri minha Bíblia em João 20 e me deparei com Maria Madalena chorando junto ao túmulo do rei. Ela levanta sua cabeça, enxugando suas lágrimas, seus olhos ela abriu. E aonde está o corpo do mestre? 2 anjos Maria viu, e eles lhe perguntaram: Maria, por que choras? E ela respondeu: é que ali estava o corpo do meu menino Jesus, só que o corpo dele desapareceu. O corpo dele não está mais lá. Então Maria se voltar para trás, creio eu já disposta a ir embora. É quando Yeshua aparece e lhe pergunta: Maria, por que choras? Maria, por que me busca? Maria, faça-me o favor, não me procure entre os mortos, porque vivo eu estou. Vai lá e avisa aos seus irmãos, fala pra eles, Maria, começarem a sorrir. Diga que ainda não acabou, fala que a morte eu venci. Então Maria, sem perder tempo, foi em direção aos discípulos, ela correu. E ao chegar lá ela disse assim: senta todo mundo aí, porque eu vou contar o que aconteceu. A fé desceu, o segundo se abriu, e
Senhor.